Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bem, eu não vou dizer depois de um longo e tenebroso inverno, porque o inverno está aí, né? O inverno chegou, hoje é dia 9 de janeiro, e nós vamos estudar a lição de número 2, cujo título é Os Castigos que Virão por Causa da Desobediência. É uma lição nada apetitosa do ponto de vista, né, do conteúdo dela, pelo fato de ela ser, assim, um sino muito forte para bater na consciência dos israelitas que estão se preparando para entrar na terra prometida. Comparativamente, nós vamos ver que as bênçãos e as maldições que são proferidas sobre Israel, elas são proporcionalmente uma pequena fração, né? As bênçãos são bem pequenas em relação às maldições, né? Até porque depois da queda, isso se justifica porque depois da queda eles vão enfrentar um sério problema, né, que é se harmonizar a lei de Deus. E toda a propensão natural dos israelitas será na direção oposta da vontade de Deus. Exatamente por isso que eles precisam de ter sinos que batam todos os dias, de manhã até de noite, cada ação seja pontuada. Se eu fizer isso, eu tenho um problema. Se eu fizer isso do ponto de vista positivo, eu vou ter essa bênção. Mas se eu não fizer isso aqui que me foi mandado, eu já tomei consciência, então eu vou ter problemas. Tá? Então, essas bênçãos que são proferidas e as maldições, elas têm tudo a ver com a vida da nação de Israel e, ao mesmo tempo, para nós que somos cristãos, precisamos vê-las na perspectiva de Gálatas capítulo 3. O que diz Gálatas capítulo 3? A respeito daquilo que Cristo fez por nós, para que hoje nós pudéssemos desfrutar dos benefícios e sermos absolvidos dos malefícios, porque ninguém cumpriu perfeitamente a lei. Daí todos estavam sob a maldição. A história de Israel vai evidenciar exatamente o que está escrito aqui nesse texto. Esse texto, por assim dizer, ele é um texto proléptico. E o que é proléptico? Mauricinho, sabe o que é proléptico? Quem estudou Apocalipse comigo aí? Sabe o que é prolepse e analepse? Prolepse é aquilo que se projeta, algo que vai acontecer. E a analepse é exatamente a retomada daquilo, né, que se projetou. Então, assim como nós temos a relação entre o tipo e o antítipo, a prolepse e a analepse, elas se relacionam no sentido de que uma prediz, a prolepse joga para o futuro, e a outra retoma. Ou seja, isso acontece também como artifício literário. Nós vimos no Apocalipse, lá no capítulo 3, né? No capítulo 3 de Apocalipse, nós vimos, já chegaram a Gálatas 3? Já guardaram Gálatas 3? Apocalipse, por exemplo, temos a menção da cidade de Jerusalém, né, que vai estar depois sendo descrita lá no capítulo 23, já no capítulo 3. Né? Ele será coluna no templo do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém e tal. Você fica ali, bem, onde é que está isso? Aí lá na frente, capítulo 23, vocês vão ver. E vi a nova Jerusalém que descia do céu e tal. Então, o que acontece? Um é a prolepse, é a predição, e o outro é a analepse. Então, há uma antecipação do ponto de vista literário ali, em que a nova Jerusalém é citada e depois ela é explicitada. Aqui, da mesma forma, a história de Israel vai ser exatamente a analepse de todas essas maldições, porque, sem exceção, todas elas sobrevieram à nação de Israel. Daí fica um ponto de tensão para nós. E nós que agora estamos em Cristo, como é que nós nos lidamos com um texto desse? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a descendência a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas de Deus é um. Mas Deus é um.
Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E aí, mais à frente, você vai perceber que nós estamos em Gálatas. A relação da bênção e da maldição aqui, deixa eu ver. Aqui logo, logo no início aqui, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Então aqui o apóstolo Paulo está falando a uma comunidade da Galácia que estava sob forte influência dos judaizantes e queriam a todo custo que os gentios se submetessem ao jugo da lei. Depois ele vai dizer, conforme lá no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que os pais mesmo não suportaram aquele jugo. Então, aí o apóstolo Paulo vai fazer uma pintura aqui que vai realmente sintetizar toda a história de Israel, e mostrando que a única saída, como as injunções da lei, no que diz respeito a bênçãos e maldições, elas são basilares e elas só se cumprem quando alguém guarda perfeitamente a lei, sem tropeçar em absolutamente nada. Então ele vai mostrar que só há uma saída para nós sermos abençoados e não sermos amaldiçoados. E essa saída é Cristo. Veja bem. E ele diz, será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Será que foi inútil? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Essa é uma pergunta retórica, cuja resposta é pela fé com a qual eles receberam a palavra. E aí, veja bem o que está aqui nesse trecho que é importantíssimo. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E observem bem que Abraão antecede a lei. Tá? Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Então aqui abre-se um novo caminho. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho ou as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então tem uma bênção de Deus a ser derramada. Agora, essa bênção, se ela for condicionada à obediência humana, ela simplesmente não acontece. Agora, os gentios que estavam já nessa relação com Deus, como é que eles estão fora do escopo daquelas maldições que são impingidas sobre a nação de Israel por causa da desobediência? Exatamente por conta daquele que sobre si tomou a maldição da lei para que a bênção pudesse vir sobre nós. Ou seja, nós somos abençoados pelos méritos não nossos, mas de Cristo. É isso que muda a dinâmica do nosso relacionamento com aquilo que a lei projeta. A lei projeta a bênção, ela não vem para nós através da nossa própria obediência nem dos nossos próprios méritos, mas dos méritos de Cristo. E a bênção, a lei projeta as maldições sobre aquele que é desobediente. Como é que a gente vai então se safar disso, sair disso? A única alternativa é alguém sofrer sobre si, levar sobre si a maldição da lei, para que nós pudéssemos desfrutar a bênção sem estarmos condicionados à obediência absoluta, completa e perfeita à lei. Então, por isso que quando tropeçamos, nós não somos amaldiçoados, porque temos
àquele que levou sobre si os nossos pecados, nos dá a condição de sempre recomeçar e prosseguir nessa jornada até o final. Ok? Quem está fora desta bênção, né, que Cristo comprou, tanto de a justiça ser imputada, como também de a anulação da maldição ser imputada, mesmo que ele não receba as penalidades da lei neste tempo presente, um dia ele vai se apresentar diante de Deus com toda a culpa acumulada para receber a justa punição e a condenação, porque quem não estiver com seu nome escrito no livro da vida, então esse será lançado no lago de fogo e enxofre. Tá? Então isso é importante destacarmos aqui no início, que praticamente nos dá toda uma diretriz de como nós vamos lidar com esse texto de hoje. Assim, diz aqui o texto: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Aí que vem o ponto-chave da lição de hoje. Os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E vocês vão perceber que o texto que nós vamos estudar é um texto proléptico, porque vai prever tudo aquilo que vai acontecer sobre aqueles que estavam na aliança da lei, no pacto mosaico, porque tudo aquilo que foi predito, tudo aconteceu sobre a vida deles. Tá? Então, quem é que pode resgatar? Aí veja aqui: maldito, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Tá? Então é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, ou seja, ele tem que retomar um caminho anterior ao da lei, que já fora dado antes da lei, que foi o caminho que Abraão trilhou. Então esse ínterim do pacto mosaico é um ínterim que vai mostrar toda a imperfeição, toda a fragilidade humana, ainda que esteja sob promessas de bênçãos ou ameaças de maldição, nem isso faz com que ele se safe desses problemas ou dessas bênçãos. Eles não conseguem desfrutar plenamente a bênção e também não conseguem escapar da maldição da lei. Como é que a gente sai disso? Aí ele diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então, o que aconteceu na cruz do Calvário? A cruz do Calvário é, a um tempo, a manifestação da ira e do amor de Deus. Primeiro, do amor de Deus, pelo fato de ele enviar o seu filho para sofrer todas as maldições da lei sobre ele ali. Foi descarregado toda a culpa dos pecados dos que antecederam a ele, dos seus contemporâneos e os nossos que viemos depois. Tudo foi descarregado sobre Cristo, ele recebendo ali, por amor a nós, a maldição dos nossos pecados. Tá? Então, ali na cruz do Calvário, nós temos a exibição da bênção de Deus, porque ele nos amou e deu o seu Filho, mas ao mesmo tempo ele levou, né, sobre si todos os nossos pecados, e toda a maldição da lei foi jogada ali sobre o Filho de Deus. Tá? Então a cruz é a única saída. Não tem como fazer esse caminho que estava sendo proposto pelos judaizantes, de ir lá atrás, buscar novamente se submeter a princípios por força própria, que ninguém conseguiu obedecer, exceto um. Quem foi que conseguiu obedecer toda a lei? O próprio Jesus. E recebeu a parte mais difícil da lei, que é toda a sua maldição, sem merecer a punição, por causa de nós. Tá? Então aí, com essa visão, é muito mais fácil estudar e entender o texto que nós vamos ver hoje.
Cristo nos redimiu da maldição da lei, nos libertou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, esse foi o caminho que o apóstolo Paulo pintou, e mostrou e demonstrou para a comunidade da Galácia, que deu todo um panorama de como nós hoje nos relacionamos com Deus. A nossa relação com Deus é através da fé, recebemos a bênção da justificação e da justiça imputada a nós pela nossa fé no Filho dele, e somos livres da maldição da lei pelo fato de Cristo ter se tornado maldição em nosso lugar. Deu para entender? Então aí vamos à lição de hoje, que é uma lição tipo nada palatável, né? Aqui nós vamos ver que as maldições que são colocadas são proferidas no Monte Ebal, só dando um retrospectozinho aqui do texto anterior, diz o seguinte: as maldições que são proferidas sobre o Monte Ebal. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, e disse a todo o povo: façam silêncio e escute, ó Israel, agora você se tornou povo do Senhor, o seu Deus. Obedeça ao Senhor, o seu Deus, e siga os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês estiverem atravessado o Jordão, as tribos que estarão no Monte Gerizim para abençoar o povo serão Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as tribos que estarão no Monte Ebal para declararem maldições serão Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Então 6 e 6. E os levitas recitarão a todo o povo de Israel em alta voz. E aí nós vamos ter aqui: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem desonrar o seu pai ou a sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem mudar o marco de divisa da propriedade do seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou da sua mãe. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem matar secretamente o seu próximo. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. Todo o povo dirá: amém. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Aí vem a síntese. Todo o povo dirá: amém. Então vocês observem bem que os princípios que são colocados aqui são princípios que, do ponto de vista da lei, eles são princípios que a nação de Israel teria que estar atenta para praticar. Nada mais, nada menos do que uma recapitulação dos 10 mandamentos, tá? E a sua exposição. Então, nós paramos no capítulo 15 e do capítulo 15 em diante, até o capítulo 26, continua Moisés fazendo uma exposição dos 10 mandamentos. Tá? Isso é muito importante. E o que nós vamos ver aqui, que está no cerne de tudo isso, é exatamente o quê? A obediência aos 10 mandamentos. E as aplicações dos 10 mandamentos estão nessas leis que foram desdobradas aqui. Essas 12 maldições, contei bem? Vê se não são 12. Né? Essas 12 maldições aqui, elas, na realidade, elas são uma pequena síntese. E no finalzinho, vocês vão observar que nós temos maldito todo aquele que não praticar todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Ou seja, aonde tiver um mandamento que for quebrado, quem quebrar
recebe a maldição. Tá? Então é importante. Os princípios que são ensinados na lei, conforme nós vimos, a lei é santa, o mandamento é justo, é bom, é perfeito. Agora, o problema do ser humano, não é? Sem Deus, sem Cristo, é exatamente que ele, diante dos princípios, que ainda que sejam corretos, ele tem a propensão para fazer o que é errado. Tá? Então, a justificação em Cristo Jesus, ela vem para resolver este problema, porque a quebra, né, da lei de Deus, né, antes mesmo de ela ser pronunciada, lá no Éden, no pacto da criação, quando há uma quebra e os nossos pais caem, há uma provocação de uma desordem em toda a natureza humana, que daí para frente vai se inclinar para a vontade oposta, né, daquilo que Deus quer como sendo a sua vontade revelada. Então ele sempre vai estar na direção oposta. Tá? E estando assim, nessa condição, a única alternativa que o apóstolo Paulo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, só Jesus é que pode livrar a nação de Israel e a todos nós, gentios, dessa condição. Daí Cristo ser o ponto central, é para onde projeta toda a lei. A lei, se funcionasse normalmente, teríamos uma sociedade perfeita. A sociedade de Israel seria uma sociedade perfeita. Mas, como nós temos a imperfeição, né, derivada da queda, né, que provocou uma desestruturação dos nossos instintos, né, de modo a eles a apontarem sempre na direção contrária à vontade de Deus, então o que acontece? Como é que isso pode ser colocado nos trilhos novamente? A promessa do Espírito Santo. Aquilo que Moisés desejou que acontecesse na vida, tá? Que acontecesse na vida do povo de Israel naquela época, quando os 70 receberam o Espírito, né? Moisés falou, quem dera se todo o povo de Deus fosse profeta, se todo Israel fosse profeta, e que o Senhor lhes dera do seu Espírito. Isso acontece na vida da igreja. Aí eu pergunto, e na vida da igreja, mesmo com esta bênção da promessa do Espírito, os problemas terminaram? Acabaram? É só ler o Novo Testamento que vocês vão ver como os problemas surgem. Isso aí vai ser, enquanto o nosso corpo não for redimido, tá? O nosso espírito foi redimido, mas nós ainda estamos numa batalha. Por isso que o apóstolo Paulo coloca lá na Epístola aos Efésios, capítulo 6, que nós estamos ininterruptamente envolvidos num conflito contra as hostes espirituais da maldade, que além desse problema interno que nós temos, ainda temos um problema externo, que é o nosso adversário e as hostes do mal, né, que produzem as suas astutas ciladas para que nós quebremos a vontade de Deus, quebremos a vontade revelada de Deus. Então o problema continua, mas temos remédio. Graças a Deus que temos remédio em Cristo Jesus. Então vocês vão ver que no espectro geral, esse capítulo aqui vai condicionar a bênção de Deus a cuidadosamente eles obedecerem à vontade de Deus. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Seria uma nação ideal. Tá? Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Aí vocês vejam bem a síntese aqui. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, onde estiverem na cidade ou no campo, serão abençoados. Os filhos do seu ventre, inclusive aqui, a palavra que é utilizada aqui é fruto, né? Fruto aqui, barur peri vitnecha, né? Então é o fruto do teu lombo, né? Então essa palavra fruto, ela é utilizada em vários segmentos aqui. Os filhos do teu ventre serão abençoados, ou o fruto do teu ventre serão abençoados, os frutos do teu ventre. Como também
as colheitas da tua terra e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos, ou seja, tudo aquilo, né, aqui tanto o que é deles de um modo direto como aquilo que é indireto, tudo seria abençoado. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Tá? Então, vocês observem bem, aqui nós temos um verbo, né, que temos aqui, está no particípio passivo masculino singular absoluto do verbo barar, aqui no caso ele está no cal, barur, né? Barur é que seja abençoado, você será abençoado, tá? Então esse verbo aqui, ele é diferente do verbo arar, o verbo arar, né? Porque tem aqui é barur, e depois você vai ver a forma imperativa, praticamente imperativa do outro verbo. São dois verbos antitéticos, um é da bênção e o outro é da maldição. Então, mais à frente a gente fala sobre ele. Então, aqui vocês observem bem que tudo está condicionado a uma obediência perfeita à lei. Tá? O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. E o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar a todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Qual é a síntese aqui? Qual é a síntese aqui daquilo que seria a maior tentação para Israel? Dentro do contexto em que eles vão ser colocados ali, daquelas nações pagãs, que estão perdendo a terra por conta das suas práticas malignas e contrárias à vontade de Deus, qual é o problema maior de Israel dentro desse contexto? Que está aqui exatamente nessas últimas frases aqui. A propensão à idolatria. Esse que é o grande problema que eles vão ter de lidar na terra que hoje, né, está ali, terra que mana leite e mel. Por quê? Porque a perspectiva e cosmovisão dos pagãos era que tudo aquilo, em todos esses setores que são aqui apresentados, né, que aconteciam com eles, tudo estava derivado das divindades, tá? Supostas divindades, que estava vinculada à bênção para cada uma desses segmentos, desses setores da vida da nação. Percebe? Então eles tinham uma divindade que abençoava os animais, tinha divindade para abençoar, né, a colheita. Então eles tinham aquela cosmovisão pagã. E esta cosmovisão pagã é substituída por que cosmovisão? Quem é a origem de todas as bênçãos sobre a nação de Israel e qual
de onde virão todas essas bênçãos para a nação de Israel, quando entrarem na terra prometida? De Deus. É o único, ele se coloca como o Deus único. Por quê? Que vocês vão perceber que isso é importante. Porque ele está se apresentando diante da nação de Israel com a proposta do Éden, de ser o único Deus verdadeiro, e agora numa relação de aliança com esse povo, por se relacionar a esse único Deus verdadeiro, tá? Olha como é que o Samuel está prestando atenção, ó. Olha lá, está de olho vidado aqui no vovô, né? Então eles, né, já está ali, o negócio é sério. Então eles vão estar dentro da terra prometida e vão saber que agora, né, diferentemente de como interpretavam aqueles povos pagãos, tá, a bênção deriva única e exclusivamente de Deus. Tá? Então esse é um ponto importante da nossa lição. E eles então deveriam lutar exatamente para não absorver a cosmovisão pagã e prestar cultos aos outros deuses. Porque aqui no finalzinho vai dizer, o problema deles, prolepticamente já está sendo dito aqui, que o problema deles seria o confronto com a idolatria, que só foi curado lá na frente com o cativeiro babilônico. Tá? Então isso aqui é muito importante. Daí então vem o episódio de hoje, que se acontecer, né? Se acontecer de vocês não obedecerem, o que vai acontecer? Quais são as expectativas que vocês devem nutrir? Agora vocês observem bem. Depois de ouvir um sermão desse aqui de Moisés, depois de ouvir, era para o povo realmente ficar, né, extremamente comovido com a seriedade da coisa. Porque o que Deus pinta em detalhes tão gráficos aqui através de Moisés é algo fenomenal. Vamos aqui então à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Quais as maldições que o Senhor Deus disse que enviaria sobre os filhos de Israel se eles deixassem de cumprir os seus mandamentos? Versículos 15 ao 20. Entretanto, aqui já é um contraste, do 15 ao 20. E acontecerá em Ló, aqui a expressão aqui em Ló, no, por outro lado, né? Se não, né? Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos, esse todo aqui, todos é importante, os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Tá? Versículo 16. Verso 16. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Observe bem que é uma antítese das bênçãos. Tá? Lá eles seriam abençoados. E agora aqui, desobedecendo, seriam amaldiçoados. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. Obediência, barur. Desobediência, arur. Aqui a palavra arur, do verbo arar. Esse verbo, conforme eu disse antes, ele tem um sentido importante pelo fato de que ele é aquele verbo que incorpora tudo aquilo que vem de mal. Daí o termo maldição, né? Então, maldição é aquilo que vem, que acontece, que é totalmente diferente do resultado positivo, é o resultado negativo. É a sanção negativa da lei. Então, nada no corpo desse arur aqui, desse maldito aqui, vem como algo positivo para a nação. Exceto a lição que deixa, mostrando que a desobediência tem um preço que não vale a pena ser pago. Tá? Então, vejam bem. Vocês serão amaldiçoados na cidade, vocês serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua maçadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre, novamente a palavra peri aqui, fruto, ela é utilizada, né? Peri.
Então, da mesma forma que lá o fruto abençoado, o fruto amaldiçoado. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Então, isso aqui, só esse cabeçalho aqui já era para tremer a nação de Israel. Tá? Então, a intenção de Deus aqui é exatamente o Espírito de Deus aqui. O Calvino diz algo muito interessante sobre isso aqui, quando ele faz a abertura do comentário do versículo 15, né? Interessante que Calvino, ao fazer toda a análise do texto, antes de fazer, ele fez toda uma tradução para o francês e para o latim, que era uma língua muito utilizada na época da Reforma Protestante. Tá? Então, o latim era língua acadêmica, né? Então ele fez a tradução do hebraico para o francês e para o latim. Então, coisa que muita gente não sabe. Então é importante. Isso aqui é um comentário que está traduzido para o inglês, né? São 22 volumes, e esse comentário de Calvino aqui fala exatamente sobre a harmonia de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, os textos que são paralelos, que falam sobre o mesmo tema, são comentados no mesmo segmento. Ele faz uma harmonia na abordagem. Muito interessante. Ele também faz a harmonia, o comentário da harmonia dos evangelhos. E aí, os textos que são similares nos evangelhos, ele comenta no mesmo ponto, no mesmo lugar, no seu comentário do Novo Testamento. Então, ele fez a tradução para o latim, e quando ele inicia aqui essa abordagem, ele diz aqui: mas acontecerá, se tu não deres ouvido, essa lista de maldições é mais longa que a anterior, que foi proclamada do Monte Sinai. Sem dúvida, porque o Espírito de Deus previu que a preguiça do povo precisava de estímulos mais nítidos. Se eles tivessem sido apenas moderadamente ensináveis, o que já haviam ouvido teria sido ainda mais do que suficiente para alarmá-los. Mas agora Deus redobra as suas ameaças contra eles em sua inércia e esquecimento, para que não só sejam compelidos ao medo, mas também despertados por lembranças constantes. Por esse motivo, ele declara que eles devem ser amaldiçoados na cidade, amaldiçoados no campo, e aí ele começa aqui fazendo esse comentário. Então, qual é a proposta, segundo Calvino, dessas maldições que são pronunciadas aqui? Qual é a intenção? Ao prever, né, a propensão natural de Israel na direção contrária da vontade de Deus, então é preferível que se tenha o quê? Vários sinais para poder mostrar o perigo. Isso acontece conosco, no nosso dia a dia. Você anda pela rua, você já viu? Tem a sinalização? Então tem um stop aqui. Então tem a próxima esquina, não precisaria nem colocar outro stop, que você já automaticamente deveria saber que lá você tem que parar, né? Mas como por efeito de sinalização, o que acontece? Na próxima esquina tem também stop. Ou quando tem um sinal para um lado, tem um sinal para o outro. Então, se você ultrapassa no sinal vermelho, o outro está com o sinal verde, pode haver um problema. Daí, então, a sinalização no caminho, ela tem qual é a proposta? Agora é fácil, né? Qual é a sinalização? Qual é a proposta de uma sinalização extensiva? Avisar do perigo. Então, pare aqui. Se você não parar, você passar ali, o outro vai também passar, pronto, vai haver um problema, pode resultar até em morte. Então, aquele sinalzinho vermelho que está ali está indicando algo que pode acontecer caso você desobedeça. Então, se o outro de lá for passar ali a 60 milhas por hora e o outro de cá, não vou obedecer isso aqui, vou passar 60 por hora, e eles baterem, como às vezes acontece nos acidentes, o que acontece? Não foi por falta de aviso. Então, os avisos excessivos, que nós temos isso aí como prática no nosso dia a dia, é exatamente isso que Deus está fazendo aqui, colocando sinal em cada esquina para Israel. Acordou? E quando acontece, é porque não respeitou. Não respeitou o sinal. Então, é importante. Então,
Aqui, esse versículo é exatamente a antítese daquele versículo. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem, se obedecerem, e se desobedecerem, serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Mas é a regra geral. Qual é a função do Estado? É essa. Mas agora, na prática, cada esquina vai ser colocado um Estado, um pare. E como dizia o irmão Gil Paranhos, né, quando você vê a placa pare, não leia, vá parando, não, é pare mesmo. Ele sempre falava assim, toda vez que passava num pare, está vendo aqui? Pare, então é para parar. Aí depois prossegue. Não é vá parando, não, é pare. Então, o verso 20, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Então lembram lá daqueles mandamentos que foi dado, para não esquecer de Deus, e agora aqui é dado. Aí então, quando vem um resultado, quando vem uma maldição, quando vem um problema, o israelita vai, peraí, qual foi o estado que eu não parei? Já vai estar tudo aqui. Ok? Então a segunda pergunta. Isso aplica hoje, pastor? De certa forma, o que acontece? Existem todas essas sinalizações que você vê aqui, né, e elas, como elas estão conectadas aos 10 mandamentos, tá? Aos 10 mandamentos, muito do que está aqui sendo sinalizado aqui, são sinais da estrada de todos nós. Né? São sinais da estrada de todos nós. Tá? E os resultados, obviamente, também são óbvios. Por exemplo, não deitará com a mulher do teu pai. Esse é um mandamento que foi quebrado na igreja primitiva, na igreja de Corinto. Tá? E qual foi o resultado? Catástrofe. O indivíduo foi entregue a Satanás para a destruição da carne. É em 1 Coríntios. Observem bem que os princípios morais aqui, porque estão vinculados aos 10 mandamentos, eles estão em pleno vigor. E às vezes a sentença ela pode ser severa, como essa que acontece na primeira epístola aos Coríntios, de um indivíduo abusar da mulher do pai dele. Obviamente não era sua mãe direta, devia ser a madrasta, né? E então, no novo pacto, nós vemos sanções severas a respeito de alguns problemas. E outras coisas que até pecados ocultos, como diz o apóstolo Paulo, os pecados de alguns homens se manifestam precedendo o juízo. Outros se manifestam depois. Vamos ver também na questão da prática, da participação indevida da ceia do Senhor, o que acontece com aqueles que estão ali, muitos fracos, doentes e outros que dormem, que morreram, por participarem indignamente da ceia do Senhor. Então temos no novo pacto sanções. Ananias e Safira estão lá diante do apóstolo, mentiram, por causa da prática da mentira, eles perderam a vida, membro da igreja de Jerusalém. Tá? Então existem sanções no novo pacto? Sim, existem. É aquilo que vai ficar a critério de Deus. Tá? Então, os pecados de alguns homens se manifestam precedendo o juízo. Outros se manifestam depois. Aí quando vem a tragédia lá na frente, o que aconteceu? É por causa disso que foi feito antes. Tá? Então, tudo isso fica como sinal para a estrada, dizendo o quê? Pare, pare mesmo. Né? Então, não ultrapasse, porque aquela má interpretação da misericórdia de Deus, né? Então a pessoa às vezes comete um pecado, aí é perdoado, aí daqui a pouco, vou cometer de novo, porque eu já fui perdoado, e a medida da iniquidade dela fica marcada até um determinado ponto, chegando um momento que Deus diz basta. E alguns cometem um pecado, Deus perdoa, e outros cometem aquele mesmo pecado, Deus mata. Acontece. Então não se deve brincar com a vontade revelada de Deus. Deus falou para não fazer, é melhor, e é correto não fazer. Tá? Porque com Deus não se brinca. A segunda pergunta. Quais as maldições
Pergunta 1, ok. Quais os tipos de enfermidades que atingiriam os israelitas e que sintomas eles teriam? E quais os males que viriam dos inimigos e da natureza? Versículos 21 ao 26. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Verso 21. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão, e vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. Então, vocês observem bem aqui que os problemas que eles teriam do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de perseguição dos inimigos, do ponto de vista de ir para lutar, e em vez de sair daquela batalha vitorioso, eles iam entrar por um caminho, e diz aqui, sair por 7, voltar por 7, correndo, sendo derrotados, vencidos, com perdas, com baixas. Tudo isso por conta de quê? Isso aqui é uma antítese das bênçãos que foram prometidas. A bênção prometida, se eles entrassem na terra e obedecessem, o Senhor ia guardá-los de todos esses males. Mas, ao contrário, se eles desobedecessem, todos esses males aqui seriam colocados sobre eles. E aí, vocês observam que os israelitas estão dentro de uma relação com Deus que é perigosíssima. É perigosíssima caso eles se voltassem para as divindades pagãs e servissem a outros deuses, ou quebrassem aqueles princípios morais que eles na terra estavam ali para obedecer. Foram dados a eles para que fossem observados cuidadosamente, diligentemente. Então, quem é que quer dormir com um negócio desse na cabeça? Já parou para pensar? Então, como disse Calvino, isso aí era o Espírito de Deus já prevendo a inércia, então tem que o sino bater mais forte. A conclamação às bênçãos é fácil de ouvir, mas há uma repulsa até nos israelitas em ouvirem esse tipo de explanação que Moisés faz aqui. E, no entanto, é aquilo que eles estavam para experimentar caso não obedecessem à voz de Deus, à lei de Deus. O que nós vamos perceber disso aqui? O que nós vamos perceber disso aqui, pelo fato de eles estarem agora numa relação com Deus, eles estarem numa relação com Deus, o que nós vamos perceber? Qual é o impacto que isso vai ter sobre eles? Pela tendência natural que a gente observa, viram lá um monte, Deus falando do Monte Sinai, com fogo, trovões, relâmpagos, a própria voz de Deus devia ser um negócio, naquele saindo lá, fale tu conosco, não fale Deus conosco. Tudo isso aí seria um efeito que logo arrefeceria, passaria. E isso vai mostrar qual é a necessidade maior da nação. Um mediador que realmente, uma lei que realmente possa funcionar. E como é que isso acontece, Catiúcia? Quem é esse mediador que, na realidade, a lei faz com que todo esse povo deseje? Jesus. Jesus.
Realmente era difícil. Sem o Espírito de Deus é difícil. Entende? Com ele já é difícil. Imagine sem ele. Né? Com o Espírito de Deus já é difícil, né, irmãos? A resistência, né? A resistência da parte humana, da nossa parte, que dirá sem o Espírito de Deus. Por isso que Moisés falou, quem dera se Deus desse para toda essa nação o seu Espírito. Facilitaria muito o meu caminho. Não resolveria o problema totalmente, mas pelo menos resolveria em parte. Dá para, né, levar a coisa à frente. E vocês veem pelos problemas que acontecem no Novo Testamento, vocês observem bem que não é um problema solucionado. Por conta de quê? Vamos consultar o Tiago, nosso teólogo aí. Por conta de quê? A redenção, ela está acontecendo em parte. Nosso espírito está redimido. O Espírito de Deus está dentro de nós, no nosso espírito. Mas ainda temos o nosso corpo que ainda não foi redimido. Então é um leão na colheira. Está preso aí, mas é um leão, não deixa de ser. Né? É um vulcão que não está em erupção, mas ele está vivo. Então precisa sempre julgar. Né? Aí a santificação é exatamente o processo pelo qual nós vamos fazer o quê? A santificação é um processo, é o meio através do qual nós vamos neutralizar as obras da carne. E vamos fazer com que surja o fruto do Espírito. A dinâmica de operação do cristão é na manifestação do fruto do Espírito. Porém, ele tem que, pela santificação, descontinuar as obras da carne, que não deixam de ser uma realidade e de uma potencialidade. É possível. Tá? Então é necessário que haja essa luta. Daí a vida cristã é pintada pelo apóstolo Paulo como sendo luta. Então revistam-se da armadura de Deus para enfrentar, porque é uma luta sem tréguas. Não tem feriados e não tem férias. Resiste o diabo. E ele fugirá de vós. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ok? Tá? Então, coitado dessa nação, né? Com esse peso nas costas aqui, depois de um discurso desse, acho que é melhor a gente ficar por aqui mesmo, nem entrar nessa terra prometida não, porque a gente vai pisar em terreno minado. Eles foram para o terreno minado. Né? Tem bomba para todo lado. A próxima pergunta. Está dando para pegar bem aqui? Panorama? Não é confortável essa lição, né? Mas servem de alertas aqui. Quais os incômodos que Deus disse que enviaria sobre os israelitas, como eles os viram no Egito, e quais os privilégios que eles não os teriam? Versículos 27 ao 31. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. Então, quando são enfermidades que há uma possibilidade natural até de cura, tudo bem. Mas aqui, tudo isso aqui vai ser promovido por Deus. Então, por isso que alguém disse de um modo muito sábio, né, na frente, caia eu na mão do Senhor, porque Ele tem misericórdia. Se você cai na mão do adversário, o adversário não tem misericórdia. Mas mesmo assim, eles estariam nas mãos de Deus e teriam a possibilidade de, conforme nós aprendemos, mas se todas essas coisas acontecerem e vocês buscarem o Senhor de todo o coração e se voltarem para Ele, se arrependerem, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eles tinham uma saída, eles tinham um escape. Tá? E isso é importante. É o escape que hoje nós temos, tá? Em Cristo Jesus. Tá? Filhinhos, todas essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Né? Jesus Cristo, temos um advogado junto ao Pai. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Ou seja, agora não era mais restrito só aos judeus, agora atinge todas as nações da terra, mas não atinge todos os seres humanos da terra. É importante saber disso, né? A expiação, ela tem uma meta, ela é definida. O Filho do Homem deu a sua vida por muitos. Isso é importante. Ok.
O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas, como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Já pensou, gente? Viver numa condição dessa? Numa condição dessa? E aí, o que ocorre? O Edito Fernando, ele observa uma coisa muito interessante. Mas isso pode acontecer com um cristão? Acontece com um cristão que ele está numa condição, às vezes vem para a igreja numa condição bem precária, bem precária mesmo, e chega na igreja, começa pelo menos a aprender princípios que são princípios extraordinários, como trabalhar e possibilidade de você crescer na vida e tudo mais. Aí ele entra nessa bênção da redenção que traz como no bojo, uma possibilidade de crescimento. Aí ele começa a crescer, ele cresce, vira um empresário, tem a sua empresa e tudo mais, e depois de estar numa posição bem elevada, aí vai e esquece de Deus. É possível o Senhor dar um toquezinho, mexer com tudo nele? Quantos? Que a bênção tem dentro de si uma maldição embutida. Então você vai ler o quê? A Epístola de Tiago, mostrando a necessidade de quê? De ter cuidado. E muitas das vezes Deus não atende certas orações pelo fato de quê? Não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos deleites. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que a riqueza em si ela não é um mal, o dinheiro em si não é um mal, mas se ele virar um ídolo, cai no mesmo problema dos israelitas. Ele vira um ídolo, então a pessoa já começa a venerar o dinheiro, e em vez de ele ser instrumento para a bênção dele e de outros, ele passa a ser um fim em si mesmo na vida e acaba tomando o lugar de Deus. Aí podem vir sanções da parte de Deus, e até aquele nome que Tiago dá, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então ele vai dar essa chamada. O apóstolo Paulo diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quem entrou nessa cobiça acabou se transpassando com muitas dores. Então, quando isso se torna um ídolo, é exatamente o problema dessa nação. Quando eles entram na nação e perdem o foco de que aquelas bênçãos todas vêm de Deus e que elas são para a glória de Deus, aí o que acontece? Isso aqui vem como consequência. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher. Está na prosperidade, ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Olha aqui, que terrível. Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará dos seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Então, viver debaixo de uma condição dessa aqui, era necessário que eles altissonantemente ouvissem o soar altissonante da palavra de Deus. Então, obedeçam-me em tudo e não me troquem por outro, porque senão essas coisas irão acontecer. Tranquilo até aí? Vamos prosseguir. O que aconteceria aos filhos dos israelitas, aos seus olhos? O que seria feito do fruto de sua terra? E o que seria feito ao seu rei? E o que eles seriam? Então aqui, já é uma prolepse, já antecipando, Foi dada até as regras quando eles estabelecessem e elegessem para si um rei.
fala, não é a proposta de Deus, mas eu sei que vocês vão seguir o caminho das outras nações, então quando acontecer de vocês elegerem um rei, vai ser assim, 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 assim. Deu todas as coordenadas. E agora aqui vejam a prolepse, a predição. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem. E vocês sofrerão opressão sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até ao alto da cabeça. Tá? Então, vejam bem. Todos os males que aconteceram na história bíblica têm por origem a desobediência. De exemplo, uma pessoa atingida com uma chaga dos pés à cabeça. Miriam, foi por conta de... Foi. Agora, olha outro quadro. Jó. Foi por causa da desobediência? Perguntando se a origem é sempre desobediência. No caso de Jó, não. Foi desobediência? Não, no caso de Jó, não. No caso de Miriam, sim. No caso de Jó, não. Jó era justo e o próprio Deus deu provas, né, sinais de que ele era justo. Tá? E por ele ser justo, então, Deus permitiu que o adversário tocasse nele para provar ao adversário que ele não servia a Deus por interesse. Tendo ou não tendo, ele continuaria fiel a Deus. Tá? É uma lição que nos ensina. Nos ensina, hein, Lafayette? Tendo ou não tendo, ele se manteve na mesmíssima posição de fiel a Deus. E ficou nessa prova até o final. Passou aquela prova toda quietinho, calado, né? Calado? Não, falou para valer. Senão o livro não existiria, né? O livro de Jó. Falou e falou muito. E às vezes até falou besteira também, mas Deus relevou. Porque a dor dele era cruel. Mas nem todos os males que acontecem na vida de uma pessoa pode ser resultado de sua desobediência. Pode ser uma prova, pode ser, né, como um caso, um teste. Essa questão era muito levantada na época de Jesus. Muito. Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Algumas das vezes, quando chegava alguém para ele, ele falou, seus pecados estão perdoados. Uhum. E o cara continuava paralítico. Aí daí a pouco ele pegava, por causa da incredulidade, ele curava. Mas outros, quem pecou? Esse ou outro? Ninguém pecou. Isso que aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então esse paradigma de sempre... Porque eles poderiam analisar dessa perspectiva aqui da maldição, né? Não é possível. E foi o argumento dos amigos, né, de Jó. Né? E hoje também é a mesmíssima coisa. Então é importante se ter esse parâmetro. Não se pode fazer pré-julgamentos em determinadas situações. É só um alerta, só trouxe esses dois exemplos assim. A não seja eu próprio. Sim. Vá para o espelho, você se analise, autoanalise. Examine-se o homem a si mesmo. Isso é importante. Ok. E o Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá
vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Então, o que acontece? Quando vocês se tornarem idólatras, eu vou dar a vocês a oportunidade de realmente vocês saberem o que é ser idólatra. Só que com todas as minhas bênçãos anuladas, mas com a maldição embutida, e lá vocês vão ter que servir aos outros deuses. Lá vocês vão ser obrigados a servir outros deuses. Tá? E quem foi colocado lá na nação estrangeira e não quis servir a outros deuses? Quem foi? Dê exemplo. Né? Misael, Ananias e Azarias. Não. Nós não serviremos aos teus deuses, não. Tá? Então ali eles eram fiéis e eles não sofreram as maldições do pacto, estavam ali por conta da nação, porém se destacaram pelo fato de manterem a sua fidelidade ainda naquele ambiente lá em Babilônia. Já outros foram honrados a Deus pela sua fé. Exatamente. Eles honraram a Deus aqui pela sua fé. E vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Então, lá no cativeiro, às vezes o pessoal até pedia, né, cantai-nos uns dos cânticos de Sião. O negócio lá era bonito, tinha uma música bonita, canta aí pra gente. Aí, como é que nós vamos cantar o cântico do Senhor numa terra estranha? Não é? Então, é exatamente, tudo isso aqui é proléptico, né? Está prevendo o que vai acontecer lá na frente. Praticamente tudo. Próxima pergunta. Quais os tipos de praga que Deus disse que enviaria sobre as plantações dos israelitas? Qual seria a posição que os estrangeiros teriam sobre eles? Aí vem aqui, versículo 38. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão tudo, devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. E depois de tudo prontinho, né, aí de repente acontece uma coisa, aí todas as azeitonas, tudo lá, cai tudo no chão, você acorda no outro dia, perda total. Aí é triste, hein? Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Outra perícope aqui, vocês vão observar, fala sobre a questão dos estrangeiros no meio do povo. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. O sujeito monta uma empresa, o empregado fica mais rico e ele que está com a empresa sempre do prejuízo fica mais pobre. Né? Aí seria algo muito danoso aqui para a economia deles. Imaginem que drama. Eles lhes emprestarão dinheiro, né? Mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Então a promessa que é feita ali em cima da bênção, agora aqui é a reversão e vai ser o contrário. E diz, todas essas maldições cairão sobre vocês. Explicação. Todas essas maldições cairão sobre vocês, elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade. Todo o problema aqui está onde? Residindo naquilo que nós já estudamos ontem. Quando eles entrassem na terra e fossem abençoados, como eles deveriam interpretar essa prosperidade, essa bênção toda? Hein, Diácono Lafayette? Servir ao Senhor com alegria, com júbilo, porque Ele tem nos abençoado. Tá? Aí se muda a cosmovisão, nós temos abençoado por causa dos nossos próprios esforços, por causa dos nossos próprios méritos. E pior ainda, não, porque as divindades que foram expulsas daqui,
elas têm que voltar, porque elas é que deixaram essa bênção aqui para nós. Aí a estupidez e o embotamento mental iria provocar esse tipo de atitude. E essas atitudes iriam provocar a maldição de Deus. Tá? E aí dizer, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. A Assíria, Babilônia, vocês vão ver que são inimigos que são levantados para poder ser a vara da ira de Deus nas costas desse povo. Já estudamos isso, né? A Assíria se tornou, lá em Isaías capítulo 10, a vara da ira de Deus. Né? E quando se fala em ira de Deus, é aquela justa punição pela quebra dos seus mandamentos. E diz, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome, à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. E isso nós vimos na história que estudamos posteriormente, nos exílios, né, o que aconteceu na época da Síria e depois na época de Babilônia. Nós vamos ver que tudo isso aí acontece e, por conseguinte, esse texto é profético ou proléptico, como queira. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês e como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará, olha aqui, ela devorará as suas crias, as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. E assim a gente já responde a pergunta de número 6. Por que motivo Deus permitiria que os israelitas servissem aos inimigos? O que os inimigos roubariam das suas lavouras e de seus animais? Então, qual é a causa? Na época da prosperidade, em vez de honrar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus e agradecer a Deus pelas bênçãos, não. Vira as costas para Deus e aí o resultado é esse aí. É uma situação totalmente previsível. Por isso que isso se tornou uma profecia da parte de Moisés. Está prevendo tudo o que iria acontecer no futuro e aconteceu com a nação de Israel. A 7ª pergunta. O que Deus disse os israelitas chegariam a comer? O que Deus disse que os israelitas chegariam a comer por causa da grande fome quando as suas cidades estivessem cercadas pelos inimigos? E o ponto mais trágico, né, o ponto mais nevrálgico aqui desses problemas, dessas crises e dessas maldições acontecendo na nação é a previsão dos períodos de fome. Né? E aqui vocês vão ver como o ser humano pode se animalizar e até fazer inveja aos animais, porque tem animais que ainda vai ter uma condição bem melhor, né, do ponto de vista da relação com seus filhotes, né, os animais, do que o que aconteceria em tempo de sofrimento, em tempo de muita angústia, em tempo de fome. Olha o que diz aqui o texto. O que aconteceria? E essa nação, então, estrangeira, sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Olha que quadro pintado aqui.
por causa do sofrimento que o inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre. Aconteceu. Lá na frente, nós vimos no cerco de Samaria, né? Aconteceu isso. A carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Para pensar. Até que ponto? Né, pastor James? Você que agora é papai, né? Veja só que situação. Irmão José? Só comer a carne dos filhos. Isso tudo, diz aqui, ó, até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. Isso é uma prolepse, isso é uma profecia. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha. Diz aqui, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar. Ou seja, vão disputar até a placenta. Para analisar. Pois a intenção dela é comê-los secretamente. Então ela vai ter lá um filho no secreto, que vai ficar quietinha para ir se alimentando daquilo. Deus meu. Pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Olha quantos males preditos e que lá na frente tudo aconteceu. Esse texto, então, é um texto profético, né? Tem aqui uma prolepse, e a analepse vai sendo retomada ao longo da história desse povo. Tá? Quem nos livrará do corpo dessa morte? Porque eles não tinham condição de não de obedecerem a tudo isso. Aí então fica o clamor. Só Jesus para resolver esse problema. Não tem saída. E diz, mas se vocês, pergunta 8, que é a última, qual a promessa que Deus tinha feito aos israelitas que seria oposta ao que lhes tinha prometido? E por que ele iria fazer assim a eles? Então aqui, no finalzinho, nós temos, se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, aqui você vai ver no texto hebraico, Yod Rei Vav Rei, né? Não seguirem a este nome, deixa eu tirar aqui o problema. Está aqui. Et Yahvé, Et Adonai, que não seguirem esse nome glorioso e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito. E vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Lembra da promessa de Abraão?
A promessa de Abraão é que eles iam, né, crescer e ser incontáveis como as estrelas do céu. Mas no período de sanções negativas do pacto sobre eles, ou maldições, eles, de grande nação, se reduziriam a um número tal que era fácil fazer o censo, né? Reduzidos a um pequeno número porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim, verso 63. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar, aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para tomar posse dela. Então aqui vocês vão observar que a mesma coisa que acontece, né? Os dispositivos, isso aqui é como se um dispositivo que é acionado. O dispositivo que aciona quando alguém fica como que um automático. Abençoado, aciona o dispositivo da bênção. Obedeceu, dispositivo da bênção. Desobedeceu, o dispositivo da maldição. Então acontece no mesmo nível aqui. E vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para tomar posse. Isso vai fazer com que nós voltemos à questão da Guerra Santa, que o problema de Deus é exatamente em relação a quê? Deus não está combatendo etnias, não está combatendo um povo que ele cismou com aquele povo, né, e agora vou desarraigá-los. Qual o problema que faz com que os povos daquelas nações sejam tirados de lá? Né? A desobediência, a quebra da lei de Deus, o pecado daquelas nações era a causa de eles estarem sendo vomitados de lá. Agora, entra esse povo de Deus na terra prometida e faz as mesmas coisas, o que acontece? Esse povo, que é o povo amado, escolhido, eleito de Deus, a nação santa, o povo privilegiado, sofrerá as mesmíssimas sanções. Daí, Deus tem predileção? Qual é a questão de Deus? Deus sempre age à base de razões morais. Sempre é assim. Então não significa que agora essa nação está saindo de lá. Né? Eles são com um pepino na mão, né? Com um problema seríssimo na mão e pisando num terreno minado. E se eles não entrarem no mesmo caminho que as nações entraram, então eles também sofrerão as mesmas sanções. Mostrando que Deus é imparcial na prática, quanto à avaliação da prática da justiça ou da injustiça. Se essa justiça for cometida pelo seu povo, eles vão ser abençoados. Mas se eles entrarem pelo caminho da injustiça, eles serão amaldiçoados. Então, é muito importante para poder a gente ter essa noção da relação de Deus com o seu povo aqui. Então, o Senhor os espalhará pelas nações, como aconteceu, e de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses. É isso que vocês queriam? Deuses de madeira e de pedra que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Todo aquele problema que eles estavam enfrentando no Egito, Deus agora os tira para colocar numa terra que emana leite e mel, terra de bênçãos, de paz, de prosperidade, boa alimentação, boa comida, boa moradia, prosperidade econômica, prosperidade na agricultura, na pecuária. Eles estão num ambiente ideal para crescerem, serem um espelho de bênçãos e modelo para as nações. Tá? Porém, a quebra do pacto, a quebra da aliança, pode torná-los nesse povo que não vai ter um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Quando é que nós vamos sair desse problema? E olha aqui a ansiedade, como é que é descrita aqui.
Parece que Moisés está vendo, né? Ele está aqui com a visão periférica cognitiva aguçada, né? Vendo como se fosse um evento que estivesse acontecendo diante dos seus olhos. Olha só a descrição. E vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite. Aí chega a noite, e de noite, quem me dera fosse dia. De dia quer a noite, e de noite quer o dia. Ou seja, é uma angústia, é uma tensão. É isso que se chama de angústia, Angst, né, no alemão. É isso que os filósofos sempre falavam. A angústia é um sentimento de insatisfação, né, pelo estado, que é um estado interno. Então nada pode fazer com que a pessoa tenha prazer duradouro e constante. Nada. Né? Se está durante o dia, tomara que chegue a noite. Aí chega a noite, tomara que chegue o dia. Ou seja, é um vir a ser, né, de situações que vem, não traz. Né? O dia chega, não adianta, não resolveu. Aí a noite chega, não, a noite também não resolveu. E diz assim, e de noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. E o final aqui, o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho em que lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Nem tentando se vender como escravo, não vai encontrar alguém que tenha, né, como José teve a felicidade de ser comprado ali no mercado de escravos e depois Deus o abençoou do jeito que abençoou. E aqui então a previsão é que eles realmente não terão nada que lhes traga satisfação e prazer. Qual é o problema básico aqui? No tempo de prosperidade, não valorizar a prosperidade e fazer com que a prosperidade seja, em vez de uma bênção para eles e para os outros ao redor, ela se torne uma maldição. Por quê? Porque se perde a origem dessa bênção, dessa prosperidade, e ao mesmo tempo a utiliza de modo errado. Né? A utiliza de modo errado. Como vocês veem aí os ricaços nesses problemas que estão acontecendo, né? Aquele indivíduo rico que arregimentava para uma ilha que ele tinha, né, toda bem equipada, ele levava para lá meninas para serem usadas pelos poderosos. Tráfico sexual. Foi suicidado, né? Se suicidou, foi suicidado. Gostou do termo? Porque tinha tem muita figura encoberta aí dentro desse julgamento. E o que acontece? Toda a riqueza, toda aquela prosperidade para a iniquidade. Mas ela pode ficar encoberta hoje, ainda que encubra o maior, né, das figuras que estiverem envolvidas com isso. Mas lá no dia do julgamento, diante do trono de Deus, todas as coisas serão postas a descobertas e nuas e patentes aos olhos de todos. Ali ninguém terá como escapar. E então, bem, gente, de tudo isso aqui que a gente estudou, o ideal é que nós possamos seguir aquilo que o apóstolo Paulo disse. Saber que a lei da colheita e da semeadura é uma lei que está em vigor. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, ele dá um conselho que para nós que estamos em Cristo é algo muito importante. No capítulo 6 aqui, o apóstolo Paulo dá um conselho que é muito importante para todos nós, que eu sempre tenho enfatizado aqui com vocês. Diz aqui, olha, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele sintetiza, e não nos cansemos de fazer o bem. Mas, diz aqui, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.
Que às vezes até fazer o bem cansa, né? Principalmente quando você encontra ingratidão no caminho, então, às vezes cansa. Então o apóstolo Paulo, não desanime não, prossiga. E diz mais, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então esse é o princípio que serve para nós, que fica como base, mostrando a necessidade que hoje, nós que estamos em Cristo, que fomos resgatados da maldição da lei, mas hoje nós estamos nessa terra prometida e temos condição de receber o melhor dela. Nós temos a condição de fazer a melhor plantação da nossa vida, através da nossa vida. Aquilo que Deus nos dá pode ser usado e deve ser usado da melhor forma possível, para que nós possamos, no tempo certo, termos a nossa colheita e termos uma boa colheita. Porque fica em vigor a lei da colheita segundo a semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quem semeia o mal, vai colher o mal. Quem semeia o bem, vai colher o bem. Quem não semeia nada, né? Quem já morreu, né? Porque quem está vivo está semeando. Não tem jeito. O bem ou o mal. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos fazer boas plantações, boas colheitas, para que nós venhamos, né, lá na frente. Né, as boas colheitas as boas colheitas podem advir das boas plantações. Até eu gosto de citar aquele exemplo da Tabita, né? Tabita foi uma pessoa que realmente na igreja primitiva ela foi um exemplo, e ela era aquele tipo de mulher ativa. Lembram dela? Lembra do episódio dela? Quem lembra? O que ela fazia? E Pedro chegou lá, as irmãs começaram a mostrar, ela tinha morrido. Aí Pedro chegou lá e disse, olha aqui as coisas que ela fazia para os santos, olha aqui estão as roupas que ela fazia, não é? Ou seja, essa irmã aqui é muito importante no nosso meio, ela não pode ir embora assim não. Se ela ficar aqui, a plantação dela é ótima, né? Tem pessoas que, até o próprio Deus disse, né, que quando morre já foi tarde, né? Agora, a pessoa boa, como a Tabita, não, aí Pedro orou e Tabita ressuscitou para continuar fazendo as boas obras que fazia. Então, as suas obras até intercederam por ela no momento em que ela já estava do outro lado da existência, e Deus ampliou mais a sua vida para poder ela continuar fazendo aquelas coisas boas que foram referência naquele momento para a oração do apóstolo Pedro. Tá? Existem dois livros, encerro a minha palavra de hoje, não acabou nem meio-dia ainda, viu? Falando de dois livros que ele trabalha só essa questão das maldições, né? Em um aqui é Cursed Are You, Maldito Seja Você, o título do livro, né? Fala sobre The Phenomenology of Cursing in Cuneiform and Hebrew Texts, a fenomenologia da maldição dos escritos cuneiformes e dos textos hebraicos. Amy Marie Kitts. Esse livro aqui fala só sobre a questão da maldição. E aí analisa dentro do espectro do Oriente Próximo, Antigo, Oriente Próximo. E esse aqui é um outro livro também só falando sobre isso, né? Estudos no Antigo Oriente Próximo. A semântica, The Semantics of Blessing and Cursing in Ancient Hebrew. A semântica das bênçãos e das maldições no hebraico antigo. Então esse livro aqui do J.K. Aitken também é um livro que só trabalha essa questão das bênçãos e maldições, e aí dá todo esse significado das palavras, né? O dicionário de teologia do Antigo Testamento, teologia exegese do Antigo Testamento, também trabalha essa questão de modo bem interessante, dando vários exemplos aqui. Até tenho, cadê o unidade? É esse aqui. Ele trabalha essa questão aqui do ponto de vista dos textos em que aparecem, qual o sentido, qual o objetivo. Então é muito, muito interessante. E geralmente
a maldição está vinculada a só sanções negativas. Então, que Deus nos abençoe e vamos ao nosso almoço e até o nosso próximo estudo. דברים, פרק כ"ח. והיה, אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך, ופרי אדמתך, ופרי בהמתך, שגר אלפיך, ואשתרות צונך. ברוך תנאך ומשארתך. ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. ייתן אדוני את אויביך הקמים עליך, ניגפים לפניך. בדרך אחד יצאו אליך, ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. יצב אדוני איתך את הברכה, באסמך ובכל משלח ידיך, וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. יקימך אדוני לו לעם קדוש, כאשר נשבע לך. כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך, והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. והותירך אדוני לטובה, בפרי בטנך ובפרי בהמתך, ובפרי אדמתך, על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לתת לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו, ולברך את כל מעשי ידיך, והלווית גויים רבים, ואתה לא תלווה. ונתנך אדוני לראש ולא לזנב, והיית רק למעלה, ולא תהיה למטה. כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך, אשר אנוכי מצווך היום, לשמור ולעשות. ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ימין ושמאל, ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. והיה, אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. ארור אתה בעיר, וארור אתה בשדה. ארור תנאך ומשארתך. ארור פרי בטנך ופרי אדמתך. שגר אלפיך ואשתרות צונך. ארור אתה בבואך, וארור אתה בצאתך. ישלח אדוני בך את המארה, את המהומה ואת המגערת, בכל משלח ידך אשר תעשה, עד הישמתך ועד עבודך מהר, מפני רוע מעלליך אשר עזבתני. ידבק אדוני בך את הדבר, עד כלותו אותך מעל האדמה אשר אתה שמה לרשתה. יקך אדוני בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשיטפון ובירקון, ורדפוך עד עובדך. והיו שמך אשר על ראשך נחושת, והארץ אשר תחתיך ברזל. ייתן אדוני את מטר ארצך אבק ואפר, מן השמיים ירד עליך עד הישמדך. ייתנך אדוני ניגף לפני אויביך. בדרך אחד תצא אליו, ובשבעה דרכים תנוס לפניו. והיית לזעבה לכל ממלכות הארץ. והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ, ואין מחריד. יקך אדוני בשכין מצרים ובתחורים, ובגרב ובחרס, אשר לא תוכל להירפא. יקך אדוני בשיגעון ובעיוורון, ובתמהון לבב. והיית ממשש בצהריים, כאשר ימשש העיוור באפלה, ולא תצליח את דרכיך. והיית אך עשוק וגזול כל הימים, ואין מושיע.
אישה תארס, ואיש אחר ישכבנה. בית תבנה, ולא תשב בו. כרם תיטע, ולא תחללנו. שורך תבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך. צונך נתונות לאויביך, ואין לך מושיע. בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ועיניך רואות וחלות עליהם כל היום. ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. יכך אדוני בשכין רע על הברכיים ועל השוקיים, אשר לא תוכל להירפא, מכף רגלך ועד קודקודיך. יולך אדוני אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך, ועבדת שם אלוהים אחרים, עץ ואבן. והיית לשמה, למשל ולשנינה, בכל העמים אשר ינהגך אדוני שמה. זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף, כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטע ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך. בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. הוא ילבך, ואתה לא תלבנו. הוא יהיה לראש, ואתה תהיה לזנב. ובאו עליך כל הכללות האלה, ורדפוך וישיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך, לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך. והיו בך לאות ולמופת, ובזרעך עד עולם. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו אדוני בך, ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך, עד השמידו אותך. יישא אדוני עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידעה הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו, גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יכון. ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך, עד הישמדך, אשר לא ישאיר לך, דגן תירוש ויצהר, שגר אלפיך ואשתרות צונך, עד האבידו אותך. והצר לך בכל שעריך, עד רדת חומותיך הגבוהות והבצורות, אשר אתה בוטח בהן בכל ארצך. והצר לך בכל שעריך, בכל ארצך, אשר נתן אדוני אלוהיך לך. ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך, אשר נתן לך אדוני אלוהיך, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויביך. האיש הרך בך, והענוג מאוד, תרע עינו ואחיו, ובאשת חיקו, וביתר בניו אשר יותיר, מיתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל, מבלי השאיר לו כל, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויבך, בכל שעריך. הרכה בך והענוגה, אשר לא נסתחף רגלה, הצג על הארץ, מהתענג ומרוך, תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובביתה, ובשלייתה היוצאת מבין רגליה, ובבניה אשר תלד, כי תאכלם בחוסר כל, בסתר, במצור ובמצוק, אשר יציק לך אויבך בשעריך. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהיך, והפלה אדוני את מכותך ואת מכות זרעך, מכות גדולות ונאמנות, וחולאים רעים ונאמנים. והשיב בך את כל מדווה מצרים אשר יגורת מפניהם, ודבקו בך. גם כל חולי וכל מכה, אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יעלם אדוני עליך,
עד הישמדך, ונשארתם במתי מעט, תחת אשר הייתם ככוכבי השמיים לרוב, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך. והיה כאשר שש אדוני עליכם, להטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם, להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם מעל האדמה אשר אתה שמה לרשתה. והפיצך אדוני בכל העמים, מקצה הארץ ועד קצה הארץ. ועבדת שם אלוהים אחרים, אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עץ ואבן. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. ונתן אדוני לך שם לב רגז וכיליון עיניים ודאבון נפש. והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. בבוקר תאמר, מי ייתן הערב? ובערב תאמר, מי ייתן בוקר? מפחד לבבך אשר תפחד, וממראה עיניך אשר תראה. והשיבך אדוני מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה, לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב.